Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. A gente vai continuar com o assunto método de propagação, mas a gente vai falar um pouco sobre a estaquia, a enxertia e vários outros métodos de propagação vegetativa. Vamos aprofundar então um pouco mais esse assunto. Acompanhe. Então vamos lá. Eu estava falando da mandioca, mas a gente vai começar a falar sobre alguns métodos de propagação vegetativa, que é feita aqui por estaquia. Tá bom? Como é que esse método de estaquia? Ela utiliza parte de plantas, no caso pode ser ramo, folhas ou raízes que são separadas da planta matriz e a gente utiliza como muda. Então, é o processo de enraizamento de estacas obtidas de um material selecionado. O enraizamento da estaca, que pode ser herbácea, semilenhosa ou lenhosa, vai depender da concentração de fito-hormônios existentes e hormônios da planta. A formação das raízes é a atividade realizada pelas auxinas, que são substâncias sintetizadas nas gemas apicais e nas folhas novas. O AIA, que é o ácido indoalacético, é uma auxina natural e essas auxinas elas são mais utilizadas como o AIB, que é o ácido indobutírico, tá? Então, o aumento dessas auxinas estimula a formação de raízes até um valor máximo que varia de espécie para espécie. As mudas do guaraná, por exemplo, e da maioria das plantas ornamentais são produzidas por esses processos. Então, é um método de propagação que utiliza parte das plantas, como eu já disse, e você pode utilizar como estaca e enraiza. Pequenas porções de caule e folhas são colocadas sob condições que favorecem esse enraizamento, formando uma nova planta. Então, a partir de um segmento é possível originar uma nova planta. Como vocês podem ver nessa figura, você pega um caule de uma planta e aí você tira algumas folhas, coloca aqui num saquinho no substrato, né? E aí você irriga e vai formar uma nova planta. Quais são as vantagens e as desvantagens desse método da estaquia? As vantagens que permitem que se obtenham muitas plantas a partir de uma única planta matriz em curto espaço de tempo, porque você está arrancando aqui o caule, né? O caulezinho, e aí você pega, tira as folhas, deixa poucas folhas e faz uma nova muda. É uma técnica de baixo custo e de fácil execução, que você já tem ali a sua cultura e aí já faz essa estaca. Não apresenta problemas de compatibilidade entre o enxerto e o porta-enxerto. As plantas produzidas com porta-enxerto, que é a parte de baixo, né? Como se fosse o cavalo. Depois eu vou explicar para vocês essa parte de porta-enxerto. São originadas de estacas, apresentam uma maior uniformidade do que plantas enxertadas sobre mudas oriundas de sementes. E quais são as desvantagens desse método? Nem sempre é viável, pois espécies ou cultivares podem apresentar baixo potencial genético de enraizamento. Nem sempre uma fruteira vai criar uma muda e enraizar bem com esse método, tá? Então, mesmo que haja formação das raízes, seu desenvolvimento pode ser insuficiente e o percentual de mudas que sobrevivem após o plantio pode ser muito baixo. Tá? Vocês podem dar preferência a outros métodos. Vou dar exemplo para vocês aqui. Uma planta que é bem utilizada, que você pode fazer por estaquia, uma muda, é a goiabeira. Então, tá aqui. Mas vocês têm que saber também que tem estaca de folhas e estaca de caules, tá? Aqui é uma estaca de goiabeira com folhas. E aí, vocês podem pegar, cortar, né, da planta da goiabeira já adulta, pegar esse pedacinho, essa estaca, deixar mais ou menos assim, ó, essas duas gemas aqui. E aí, vocês colocam no substrato, que vai formar uma outra planta, uma muda. Aqui só para mostrar para vocês que tem uma estaca lenhosa, tem uma estaca da gema, que tem a gemazinha pequenininha, e tem a estaca da raiz. Então, você pode pegar todas essas estacas aqui, essas estacas que, se tiverem um bom enraizamento, vocês vão formar uma nova muda. O caqui também é muito utilizado, jabuticaba, são utilizadas algumas fruteiras para essa estaquia. Mais exemplos de propagação vegetativa por estaquia, então tá aqui a estaca com 3 folhas. E aí você coloca no substrato para enraizar. Depois de enraizado, você pode colocar em outro local para se aclimatar. E aí vai formar a muda. Então, aqui é uma estaca herbácea também, como vocês podem ver. E aqui a estaca que já está enraizada.
que, como eu disse para vocês, a goiabeira ela é um exemplo muito bom nisso, de enraizamento na estaca. Como é que a gente vai fazer essa técnica, né, para ter um bom enraizamento? Então, prepare o manejo das estacas. Um comprimento e diâmetro varia entre as espécies. As estacas lenhosas têm de 20 a 30 centímetros de comprimento que você pega. As estacas semilenhosas de 7,5 a 15 centímetros. E as estacas herbáceas, elas são bem menores, né? A presença de folhas em estacas semilenhosas e herbáceas, pode ter. Estacas lenhosas com gemas, sempre tem que ter essas gemas. Vocês têm que ter uma nebulização, molhar essas estacas, né? Para ter uma boa taxa transpiratória, tem que ter uma irrigação. E vocês, para que ocorra uma boa enraizamento, vocês podem também cortar no meio as folhas, tá? Como mostra aqui. Aqui é um vídeo no YouTube mostrando como que vocês podem fazer uma reprodução por estaca. É bem didático. Então, aqui é uma pessoa tirando as folhas, né? E colocando somente as gemas. E aí, aqui também mostrando uma planta adulta, retira essas gemas aqui e faz como muda. Planta, né? Um substrato que vai originar uma planta clone, por estaquia. O substrato, para fazer essa técnica de estaquia, ela tem uma grande influência. O que é o substrato? É onde você vai plantar a muda, né? Pode ser numa bandeja ou naqueles saquinhos, né? Geralmente, quando você planta por semente, é nas bandejas. Quando você já tem as mudas, você já coloca naqueles saquinhos que tem um maior espaço para a muda crescer. Então, o substrato, vocês já devem ter visto ao longo do curso, que ele tem grande influência, especialmente em espécies de difícil enraizamento, tá? Ele deve proporcionar retenção de água suficiente para prevenir a dessecação da base da estaca e, quando saturado, manter uma quantidade adequada de espaço poroso para facilitar o fornecimento do oxigênio. Os substratos que não sejam fontes de inóculo de organismos saprófitos, tá? Então, exemplo, o que é que você pode utilizar como substrato para você fazer a sua estaca, né? Vocês podem utilizar a vermiculita, vocês podem utilizar areia, casca de arroz, pode misturar elas e fazer um belo substrato. Não vai colocar só areia não, pelo amor de Deus, porque aí complica, né? Vocês têm que misturar, fazer um bom substrato para que ocorra realmente esse maior enraizamento e a muda ela fique sadia. Então, a gente já viu muito sobre estaca, vamos falar um pouquinho sobre a enxertia, que é muito utilizada em muitas fruteiras, tá? Consiste na fixação de ramo, a enxertia, gema ou borbulha de uma planta superior, previamente selecionada, denominada de cavaleiro, e em outra denominado porta-enxerto ou cavalo. Porta-enxerto é o que fica embaixo e o cavalo é o que fica em cima, formando um único indivíduo. Juntos os dois e faz a muda. O processo de enxertia é utilizado somente em plantas que apresentam características em comum, como ser da mesma família, possui analogia no porte e folhas persistentes ou cadentes. Então, o cavaleiro, porta-enxerto ou cavalo, eles formam um único indivíduo, como eu disse para vocês. Quais são as vantagens de se fazer a enxertia? As principais vantagens do uso da enxertia são evitar a dissociação de características genéticas importantes, fixa híbridos ou mutações, reduz o porte da planta, promove uma precocidade e as plantas ficam mais produtivas, multiplica plantas hermafroditas que têm o mesmo sexo, né? Plantas masculinas e femininas, né? Na mesma flor. Na verdade, a flor quando ela é hermafrodita, ela é masculina e é feminina ao mesmo tempo, tá? Restaura plantas danificadas e previne plantas contra pragas e doenças de solo com o uso de porta-enxerto resistente. Então, aqui também tem outro vídeo para mostrar para vocês como produzir mudas. Aqui são alguns exemplos de enxertia no cajueiro, por exemplo. E aqui vocês começam... Na aula de cajueiro que eu vou dar para vocês, a parte da cultura do cajueiro, eu vou explicar melhor para vocês. Mas isso aqui é o passo a passo de como é que a gente faz uma enxertia numa planta de um cajueiro, tá bom? Para quem não entendeu o que é um porta-enxerto, que é o cavalo,
E o enxerto, eu vou aqui explicar para vocês. Então, vocês estão vendo essa figura? O porta-enxerto é o cavalo que fica embaixo, o enxerto é o que fica em cima. Como é que você consegue esse enxerto? De uma planta já adulta, vou dar um exemplo do cajueiro. Você pega uma planta adulta, um ramo, e aí você tira as folhas, deixa mais ou menos umas 4 folhas só do ápice, e você pega esse enxerto e coloca nesse porta-enxerto, que é o cavalo. Onde é que eu consigo esse porta-enxerto? É por meio de semente. Então, você pega a castanha de outro clone, e aí você planta num substrato, e quando ela crescer, você pega esse enxerto aqui, que você pegou de uma planta adulta lá, e une esses dois tecidos. Por quê? Porque você fazendo isso, você consegue com que a fruteira ela tenha uma maior precocidade, ela vai produzir muito mais rápido, crescer muito mais rápido, e você pode juntar as características boas das duas plantas. Você pode pegar geralmente você pega o enxerto, né, de uma planta adulta que é produtiva, que é muito produtiva, você encontra, tá vendo? Ah, essa planta aqui é muito produtiva, produz muito caju. Vou pegar o enxerto dela, vou pegar o caule dela para unir a essa planta aqui que você pegou também de uma semente, de um clone, por exemplo, que tem uma resistência à seca maior, uma resistência a alguma doença. Então, você pega, junta esses dois tecidos, né? E aí, depois de um tempo, vai ter essa cicatrização e vai criar um novo indivíduo com as características boas do porta-enxerto e do enxerto. Então, a obtenção do porta-enxerto, também conhecido como cavalo, em espécies como citros, abacateiro, caju, mangueira, pessegueiro também, entre outras, vocês conseguem para fazer um porta-enxerto geralmente dessas culturas, abacate, caju, mangueira, citros. Já a propagação de plantas que não podem ser multiplicadas por outro meio, só mais ou menos por semente mesmo, é bem difícil utilizar enxertia ou então propagação sexuada, é o exemplo que a gente pode dar, que é mais viável você plantar o mamão e o coqueiro por semente, A formação de mudas de espécies que suportam também bem a propagação sexuada, que é por semente também, conservando suas características, é o caso também do maracujá. Então, o maracujá, o coqueiro, o mamão, eles são mais, mais mudas por sementes, conseguem mudas por semente. Já a mangueira, como eu disse, o caju, entre outras, é mais por propagação vegetativa. E aí você escolhe o método que melhor dê um melhor crescimento e uma muda de boa qualidade, tá? Com isso, finalizamos mais uma parte dos métodos de propagação vegetativa e terá então o último vídeo sobre esse assunto para a gente se aprofundar ainda mais. Bons estudos a todos e até mais!